no Antigo Oriente, filho de Rebeca, irmão, né, com Isaac, e irmão de Esaú. Esaú foi chamado assim porque ele era peludo, não é? A palavra de Deus vai nos dizer isso. E Jacó, porque ele nasceu agarrado ao calcanhar de seu irmão. Eles eram gêmeos, porém muito diferentes. A Bíblia vai nos mostrar, por exemplo, que Esaú, ele era muito ativo, dinâmico, era um homem do campo, um caçador, enquanto Jacó era mais introspectivo, calado, acomodado, um homem íntegro vivendo em tendas e era amado por sua mãe. Deus havia prometido a Abraão que através de sua semente, Isaque, ele faria uma grande nação. E esta promessa foi renovada em Isaque e Jacó seria a continuidade. Interessante que Deus já tinha um plano para Jacó. Jacó não sabia disso, Esaú não sabia disso, Isaque, ele não entendia como Deus ia colocar isso em prática, porque Esaú era o primogênito, e o primogênito era o responsável, ele herdava a herança do pai, ele herdava a bênção patriarcal, ele era o responsável por conduzir a parte espiritual da família diante de Deus, ele que seria o sacerdote da família diante de Deus. O primogênito era Esaú e não Jacó. Então, ninguém entendia como Deus ia fazer isso. O fato é que Deus já tinha um plano para Jacó. Mas nós vamos ver, irmãos, na palavra de Deus, e eu disse isso em alguns momentos em que nos encontramos aqui, que os heróis da fé não foram perfeitos. Foram homens e mulheres como nós, não é? Que cometeram suas falhas, cometeram seus erros. Eles tropeçaram em alguns momentos. Jacó cometeu muitos erros, irmãos, muitos erros. Se você ler a história de Jacó, você vai ver um homem totalmente instável no começo da sua caminhada com Deus, não é? Por exemplo, lá em Gênesis 25, de 31 a 34, ele aproveita-se da fome de seu irmão Esaú e tira-lhe o direito de primogenitura. Ele não ofereceu a comida para o seu irmão. Ele foi uma pessoa, naquele momento, perversa, porque Esaú estava morto de fome. Ao invés de compartilhar com o irmão o prato do seu guisado, o que ele faz? Ele faz uma troca com Esaú. Eu te dou do meu guisado se você me der o seu direito de primogenitura. Foi uma troca. Esaú, naquele momento, disse assim: para que me serve o meu direito de primogenitura? Eu estou quase desfalecendo. E ele, então, abriu mão do seu direito de primogenitura por aquele guisado vermelho. Por isso que o nome de Esaú passou a ser chamado de Edom, não é? Que deu origem aos edomitas, que eram inimigos ferrenhos de Israel. O rei Herodes, que mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, era Idumeu, descendente de Edom, ou Esaú, não é? Então, Jacó cometeu esse erro. Ele se aproveitou de uma fraqueza, de uma debilidade do seu irmão e tirou proveito. Eu fico imaginando, vocês lembram daquele rompimento, né, daquela barragem na Samarco, quando houve aquela barragem lá em Mariana, né, de rejeitos de minério, que houve aquele rompimento? Eu fiquei sabendo que haviam pessoas que triplicaram o preço da água mineral. Oportunistas, não é? Se aproveitando da tragédia dos outros para ganhar dinheiro em cima disso. Jacó, ele teve essa audácia, gente, de se aproveitar de um momento de fraqueza do seu irmão para tirar algum proveito. Lá em Gênesis 27, capítulo 27, versículos de 11 a 13, ele simplesmente aceita a proposta de sua mãe. A mãe Rebeca havia arquitetado um plano para roubar a bênção patriarcal. Jacó já havia tirado de Esaú a bênção da primogenitura, não é? Agora, a bênção patriarcal também, que era um direito do primogênito. Então, Jacó, ele não oferece resistência. A mãe faz a proposta, a mãe apresenta o plano, e ele, depois de algumas perguntas, ele aceita a proposta de sua mãe. Você vai ver lá em Gênesis 27, versículo 1, que ele
aproveitou-se da cegueira do seu pai. Gente, Jacó cometeu erros terríveis. Ele se aproveita da cegueira do seu pai para enganar o seu pai. Ele mente para o seu pai. Porque o pai pergunta assim: meu filho, mas você já fez o guisado? Foi muito rápido, porque ele havia pedido para Esaú preparar um guisado para ele, porque ele era caçador. E quando Esaú saiu para caçar, a mãe Rebeca já havia ouvido, né, a conversa entre eles, preparou o guisado do jeito que Isaac gostava, e naquele momento ele vem com o guisado e Isaac fala: mas você já preparou o guisado? Ele disse: teu Deus o enviou ao meu encontro, mentindo. Ele mentiu para o próprio pai, não é? Você vai ver, por exemplo, também Jacó, lá em Gênesis 27, de 1 a 45, enganando o pai, fazendo-se passar por Esaú, recebendo a bênção patriarcal no lugar do irmão. Ele foge de seu irmão, indo à terra de Harã. Gênesis 27, de 43 a 45. Ele foi um pai que demonstrou preferencialismo pelos filhos. Ele preferiu José, ele amava José mais do que todos os outros filhos. Então você vai ver que Jacó, ele cometeu erros, ele cometeu alguns deslizes, para nos mostrar, a palavra de Deus registra isso, para nos mostrar que nós estamos falando de um ser humano, e não de alguém, um super-herói qualquer. Nós não estamos falando de alguém que viveu acima da humanidade, não, era um ser humano, com as suas fraquezas. Ele errou muito, mas também nos deixou legados muito importantes. E eu quero destacar aqui agora com vocês alguns desses legados que colocam Jacó na galeria dos heróis da fé. Abra a sua Bíblia em Gênesis 29, 15 a 22, por gentileza. Gênesis 29, 15 a 22. Perdão, meus irmãos, é Gênesis 28, tá bom? É Gênesis 28, 15 a 22. Diz assim: eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo de que te tenho falado. Ao acordar Jacó do seu sono, disse: realmente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que pusera debaixo da cabeça, e a pôs como coluna, derramou-lhe azeite em cima, e chamou aquele lugar Betel, porém o nome da cidade dantes era Luz. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo, e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. A primeira coisa que eu aprendo com Jacó, irmãos, a primeira coisa maravilhosa que eu aprendo com esse homem: ele errou? Errou, mas ele acertou muito mais. Ele teve atitudes nobres, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. A primeira coisa que eu aprendo com Jacó, e que serve de lição para nós, povo de Deus, hoje: Jacó mostrou profunda reverência pelo Senhor. Ele, fugindo de Esaú, ele vai para Harã, para a terra da sua parentela, para a casa de Labão, e no caminho, no deserto, ele já cansado, ele deita-se para descansar, pega uma pedra, coloca como travesseiro, e ele tem um sonho. E nesse sonho ele vê uma escada, e os anjos de Deus subiam e desciam pela escada, e o Senhor estava no topo dessa escada, e o Senhor fala com ele, reforçando aquela promessa que o Senhor tinha feito para Abraão e para Isaac. Quando ele acorda, ele então diz isso aqui no versículo 18, não é? Ele diz, no versículo 17:
Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. E depois disso, ele cria uma coluna e oferece ali uma oferta de libação. O que é oferta de libação? Uma oferta de azeite. Ele derrama azeite em cima daquela pedra, reconhecendo e se colocando reverente diante do Senhor. Quando eu estava hoje, a minha esposa passando roupa no quarto e eu no meu gabinete preparando esse estudo, eu disse para ela: meu bem, Deus falou profundamente, tem falado profundamente ao meu coração sobre a necessidade que temos hoje, meus irmãos, de sermos reverentes diante do Senhor. Meus amados irmãos, eu vejo essa palavra, esse tópico, como uma advertência da parte do Senhor para o povo de Deus. Nós precisamos entender que nós não estamos diante de qualquer pessoa, nós estamos diante do Senhor que fez os céus e a terra. E eu pergunto para os irmãos, qual tem sido a nossa visão acerca de Deus? Será que nós temos sido realmente reverentes como precisaríamos ser diante do Senhor? Será que nós temos nutrido no nosso coração esse respeito e essa reverência pelo Senhor? Nós não estamos diante de qualquer um. É por isso que o pastor Alex, de vez em quando, aqui de cima do púlpito, eu peço para os irmãos, antes de começarmos os cultos, não é? Eu tenho pedido para os irmãos encarecidamente, eu tenho feito alguns apelos para os irmãos. Eu tenho pedido para que nós desliguemos os nossos celulares, ou, no máximo, se você não pode desligá-lo, porque você está esperando uma ligação de urgência, que você o coloque no silencioso. Eu tenho pedido que nós, verdadeiramente, evitemos levantar e ficar andando durante nossas celebrações. Por quê? Porque, irmãos, nós estamos diante do Senhor. E para falar a verdade, nós estamos diante do Senhor o tempo todo. O tempo todo nós precisamos nutrir um sentimento de reverência. Eu preciso ser reverente ao Senhor em cada área, em cada atitude da minha vida. Porque eu não estou diante de qualquer um. Meus irmãos, isso é tão maravilhoso e ao mesmo tempo tão extraordinário, que isso precisa refletir em tudo na minha vida, na minha forma de falar, na minha forma de vestir. Ah, meus irmãos, quando eu vou para a igreja do Senhor, quando eu vou para a casa de Deus, me reunir com os meus irmãos, eu preciso olhar para mim e ver se eu estou vestido adequadamente. Porque eu não estou diante de um ser humano. Eu não estou indo à casa do Senhor para reverenciar o pastor da igreja, nem para reverenciar os diáconos da igreja, nem para reverenciar um ou outro irmão da igreja. Eu estou indo para a casa do Senhor para prestar um culto ao Deus vivo. Por isso que vai lá no seu guarda-roupa, pega a sua melhor roupa e vem para a igreja. Tem uma irmã lá na PIB de Divinópolis, minha antiga igreja, ela já faleceu, mas ela era tão criteriosa, ela era tão assim, como que eu vou dizer para os irmãos? Ela era tão meticulosa no serviço dela ao Senhor, que no domingo ela fazia questão, quando ela comprava uma roupa, ela fazia questão de estrear a roupa na igreja, para o Senhor. Meus irmãos, até as ofertas dela, os dízimos dela, ela fazia questão de colocar no envelope uma nota novinha que ninguém havia usado. Era a forma dela reverenciar o Senhor. Como é que você reverencia o Senhor? Isaac estava lá naquele deserto e ele olhou, isso aqui é a casa de Deus. Eu não estou em outro lugar a não ser na casa de Deus. Por isso ele deu o nome de Betel, que significa casa de Deus. Não é? El, Deus, Bet, casa. Então, ele ficou naquele momento tomado por um temor e tremor, e ele então presta um culto a Deus ali, e muda o nome daquele local. Nós precisamos ter isso dentro do nosso coração. Quando nós estamos na casa de Deus, nós estamos diante do Deus vivo, nós estamos diante do Senhor, e quando nós saímos, Ele não fica aqui, Ele vai conosco, porque Ele é Emmanuel, Deus conosco, Ele está presente em nós. Por isso, quando eu estou lá na fila do banco, eu preciso estar me comportando como alguém que é templo. Não é isso que a palavra de Deus diz? Que nós somos templo
do Espírito Santo de Deus. Então, eu preciso ser um templo bem comportado lá na fila do banco, no supermercado, no trânsito, não é? Que não é fácil. Quando você atende aquela atendente de telemarketing, que te liga para te oferecer cartão de crédito, lembre-se que você é um templo do Senhor. Eu sei, não é fácil não, irmão. Não é, irmã Fátima? É difícil, não é? E ela vai insistindo, e vai insistindo, e vai insistindo. Ontem eu e Cléria estávamos no carro, não é, amor? Onde é que nós estávamos indo? Segunda-feira. Estávamos indo para Divinópolis. Aí liga uma. E a Cléria, né, quando olhou assim, olhou para mim e fez assim. E segurando o telefone. Graças a Deus, ela foi muito educada. Não é? Mas aquelas atendentes de telemarketing, e são pessoas que precisam trabalhar, pessoas que merecem nosso respeito, estão trabalhando, não é? Mas elas às vezes insistem. Mas eu preciso me lembrar, eu sou o templo do Senhor. Eu preciso estar ali me comportando como tal. O Senhor está presente, então cuidado com o que você vai falar. Cuidado como você se comporta, cuidado como você se veste. Cuidado com as coisas que você faz, porque o Senhor está presente no templo dele. Nós somos casa de Deus. Então Isaac me ensina isso. Veja só o que nos diz a palavra de Deus, Gênesis 18, 1 e 2, por favor. Gênesis 18, 1 e 2. Aqui já é Abraão. Depois apareceu o Senhor a Abraão junto aos carvalhais de Manre, estando ele sentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Levantando Abraão os olhos, olhou e eis 3 homens em pé em frente dele. Quando os viu, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Ele prostrou-se em terra. O que é isso? Adoração. Ele reconheceu que eram enviados de Deus. Ele adora ao Senhor. O Senhor estava ali. Meus irmãos, nós precisamos ser reverentes diante do Senhor. Não só reverentes com o nosso corpo, mas reverentes de uma forma completa diante de Deus. Reverentes quando eu canto. Reverentes quando eu me relaciono com o irmão. Eu preciso me comportar como alguém que reconhece que o Senhor está presente o tempo todo. Hoje nós vivemos num tempo diferente do Antigo Testamento, quando o Espírito Santo vinha sobre uma pessoa determinada e agia na vida daquela pessoa, depois ele saía e ia para outra pessoa. Hoje não. Hoje o Senhor habita conosco permanentemente, e isso precisa influenciar toda a minha vida. Eu dou graças a Deus pela primeira igreja batista de Pará de Minas, que tem entendido isso. Eu tenho percebido que nós estamos melhorando, graças a Deus. Precisamos melhorar mais? Precisamos, mas nós já temos tido resultados no tocante a isso. Eu tenho observado, irmãos, eu observo daqui de cima, eu vejo a reverência dos irmãos quando nós estamos cantando. Eu vejo a reverência dos irmãos quando estamos em momentos solenes no culto. Mas nós podemos melhorar mais. Eu tenho percebido que nós estamos melhorando muitas coisas, louvado seja o Senhor, mas, como diz a palavra de Deus, Deus espera de nós coisas melhores, e coisas que acompanhem a salvação. Nós precisamos verdadeiramente entender que o Senhor está presente, e que nós precisamos ser reverentes. Malaquias 4:2. Olha só o que a palavra de Deus nos diz em Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Último livro do Antigo Testamento, Malaquias 4, versículo 2. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas, e vós saireis e saltareis com bezerros da estrebaria. Meus irmãos, quando eu peço aos irmãos no culto, e eu falo isso com muito amor, e falo isso também entendendo que eu estou autorizado pela palavra de Deus a dizer isso. Não vamos aplaudir quem canta aqui na frente.
Quando eu peço isso para a igreja, quando eu peço que não haja aplausos, quando eu falo isso para a igreja, isso não é simplesmente um posicionamento de um pastor. É alguém que olha para a palavra de Deus e vê que quando Deus está presente, as coisas são diferentes. Abacuque 2:20 diz assim, Abacuque 2:20, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Não é gritaria, não é histeria, não é cair para trás, não é pular, não é fazer isso, é se calar. É isso. Não é simplesmente nós aprontarmos aqui uma algazarra, não é isso. Eu não estou aqui questionando a fé de A ou B. O que eu estou dizendo é que a palavra de Deus diz, o povo judeu, irmãos, o povo judeu era um povo extremamente reverente. Quando eles estavam na casa de Deus, eles se cobriam e eles ficavam em profunda reverência. Se você olhar hoje, um judeu ortodoxo, ele fica no Muro das Lamentações, ele fica fazendo assim, ele está com a Bíblia aberta, né, com o Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, ele está com aquele livro aberto. Você já viu os judeus fazendo assim no Muro das Lamentações? O Muro das Lamentações é o que sobrou do templo de Herodes, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Ele fica assim, pedindo a Deus que envie o Messias numa profunda reverência. Mas lá em Mateus 5:20, Jesus diz assim, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Se um judeu é reverente, o cristão precisa ser muito mais. Se o judaísmo, as sinagogas são reverentes ao Senhor, a igreja de Jesus precisa ser muito mais do que eles. Eu convido vocês a levarmos isso cada vez mais a sério, a reverência diante do Senhor, a nos colocarmos em reverência diante do Senhor, a estarmos com os nossos corações quebrantados diante do Senhor, a avaliarmos a nossa conduta diante do Senhor, avaliarmos a forma como temos nos vestido diante do Senhor. Vá no espelho 2, 3, 5, 10 vezes se for preciso, mas tenha no seu coração paz para ir à casa do Senhor, cultuar o Senhor. Eu aprendo essa primeira lição com Jacó, não é? A segunda lição que eu vou aprender com Jacó, antes eu quero falar uma frase para você. A maneira como nos comportamos na casa de Deus revela a impressão que temos acerca de Deus. Eu aprendo uma segunda lição com Jacó. Veja só, Gênesis 32, 22 a 31. Jacó me ensina mais uma grande lição. Gênesis 32, 22 a 31. Naquela mesma noite levantou-se e, tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, passou o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutava com ele um homem até o romper do dia. Quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa e lhe deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Disse o homem, deixa-me ir, porque já vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu, não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, qual é o teu nome? E ele respondeu, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens, e tem prevalecido. Perguntou-lhe Jacó, dize-me, peço-te o teu nome? Respondeu o homem, por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Pelo que Jacó chamou ao lugar Peniel, dizendo, porque tenho visto Deus face a face, e a minha vida foi preservada. E nascia o sol, quando ele passou de Peniel e coxeava de uma perna. Meus irmãos, eu aprendo com Jacó uma coisa importantíssima para a igreja evangélica dos dias de hoje. Jacó é aquele que almeja, é aquele que persiste, é aquele que insiste na busca de bênçãos superiores. Observe que ele vai lutar com aquele homem, que ali era o próprio Senhor, era uma teofania. O que é teofania? São as aparições do Senhor no Antigo Testamento em forma visível. Ele então vai lutar com aquele homem,
E ele disse para aquele homem: eu não vou te deixar enquanto não me abençoar. E essa bênção não diz respeito a coisas, ou riquezas, ou saúde. Pelo contrário, ele passou a ter um problema de saúde, porque o anjo tocou na coxa dele, ele começou a mancar a partir daquele momento. Ou seja, Deus não retirou um problema, Deus colocou um problema. Mas ele queria bênçãos superiores da parte de Deus. E eu fico observando a igreja hoje. Quantas vezes, eu não estou dizendo que nós não podemos fazer isso. Quantas vezes nós pedimos a Deus para nos abençoar com o trabalho? Quantas vezes pedimos a Deus para nos ajudar, não é? A conseguir aquele emprego que nós tanto estamos precisando, ou conseguir pagar aquelas dívidas que nós temos. Às vezes pedimos a Deus a cura de uma enfermidade, às vezes pedimos a Deus que permita que aquele problema, ou aquele outro seja solucionado. Nós pedimos a Deus tudo isso, mas irmãos, quantas vezes nós já chegamos diante de Deus e falamos com Deus assim: ó Deus, me ensine a amá-lo mais. Ó Deus, me ensine a ser um cristão mais grato, mais agradecido ao Senhor. Ó Deus, aumente o meu temor. Ó Deus, aumente o meu amor por Ti. Senhor, acrescenta, aumenta a minha fé. Observe que a maioria, não todos, mas a maioria dos cristãos não pedem isso para Deus. Eles querem bênçãos para aqui, para esse mundo, para o agora. Paulo vai dizer assim: se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Então Jacó, ele não quer dinheiro, ele não quer nada disso, ele não quer bênçãos materiais, ele quer a bênção do Senhor. Sabe qual é a maior bênção que nós podemos receber de Deus, irmãos? O próprio Deus. Você quer ser abençoado por Deus? Peça para Deus assim: Senhor, me dê de Ti mesmo. Eu quero mais de Ti. Eu quero que o Senhor venha habitar no meu coração. Eu quero sentir a Sua presença. Faça em mim morada. Senhor, permita que eu volte ao meu primeiro amor. Permita que eu volte a sentir por Ti aquela alegria e aquele amor que eu senti um dia. Meus irmãos, são bênçãos que nós precisamos perseguir. Jacó não permitiu: eu não vou te deixar, eu quero ser abençoado, eu quero ser abençoado, eu quero a sua bênção, me abençoa. E Deus fala para ele uma coisa maravilhosa. Deus fala para ele assim: qual é o teu nome? Teu nome é Jacó, não é? Suplantador. Eu estava fazendo a pesquisa hoje, eu achei um comentarista bíblico que disse que o nome Jacó é malandro. Ele foi ao pé da letra. É ao pé da letra mesmo. O significado de Jacob no hebraico é isso mesmo: malandro, esperto, usurpador. Não é isso, Jacó? É. Você não se chama mais Jacó a partir de agora. Você vai se chamar Israel. O seu nome será Israel. A Rainha disse aqui, não é? Da mudança de Jacó para Israel. O seu nome agora será Israel. Sabe por quê, irmãos? Olha que bênção que Deus deu para Israel. Olha que bênção que Deus deu para Jacó, mudou o nome dele, maior do que qualquer coisa. Sabe por quê? Porque o nome está intrinsecamente ligado à identidade. Então, quando Deus muda o nome, Deus muda a identidade. É a mesma coisa que Deus estivesse fazendo assim, falando assim: você é Jacó, você enganou, usurpou, você passou as pessoas para trás, você prejudicou as pessoas. Esquece isso. A partir de agora você não será mais assim. A partir de agora você vai se relacionar comigo. A partir de agora a sua história é comigo. Jacó foi transformado pelo Senhor. O nome, quando o nome muda, muda a identidade, muda o caráter, muda a pessoa. Por isso que o judeu dá tanto valor a nomes. Acontece alguma coisa, o nome vai ser esse, porque tem uma correlação com aquilo que aconteceu. Então Deus está dizendo: você foi enganador, você foi usurpador, você foi suplantador. Agora você é aquele que luta, é aquele que guerreia e é aquele que vence. Entende, irmãos?
É por isso que lá em Apocalipse, é uma pena que eu não trouxe o endereço, me perdoe. Lá em Apocalipse diz que o Senhor nos dará uma pedra com o nosso novo nome. Eu teria um nome novo lá em cima. Aqui embaixo eu me chamo Alex. Lá em cima eu não sei, mas diz que é um nome muito bonito. Eu sei que Alex é bonito, mas vai ser mais bonito ainda. Não é? Por quê? Porque tem a ver com aquilo que nós seremos lá. Então a Nenzica não vai se chamar mais. Vai ter outro nome, viu, Nenzica? Maria José não, né? Vai ter outro nome. A irmã Tânia não vai se chamar mais Tânia Melo. Vai ter outro nome. Por quê? Porque a Tânia Melo de hoje é assim. Mas a irmã Tânia lá na eternidade é um outro nome que tem a ver com o que ela vai ser lá. Vocês estão entendendo, gente? Por isso, que bênção que Deus deu para Jacó. Eu vou mudar o seu nome. Quer mais do que isso? Mudar o seu nome, mudar a sua vida, mudar seu caráter, mudar seu destino, mudar tudo. É maravilhoso, irmãos. Irmãos, o que é que nós temos pedido para o Senhor nos nossos cultos de oração, nas nossas orações particulares? Eu estou dizendo uma coisa para você. Se você quer pedir a Deus bênçãos temporais, peça, não tem problema. É claro, a palavra de Deus diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. A palavra de Deus diz, não é? Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, vos será feito. Eu posso pedir. Deus me deu esse privilégio de pedir. Eu sou um escravo que pode pedir. Porque é isso que nós somos do Senhor, escravos, que pode pedir. Não é? Mas, preste atenção, meus irmãos, vamos pedir a Deus também bênçãos superiores. Vamos pedir a Deus, Senhor, eu quero te amar com toda a força do meu coração. Eu quero te amar com toda a minha vida. Eu quero que o Senhor seja o que exista de mais valioso para mim. Eu quero colocar o Senhor acima de tudo e de todos. C.S. Lewis disse assim, ame a Deus de todo o seu coração e depois faça o que você quiser. Eu duvido que você vai fazer alguma coisa que não agrade a Deus. Veja só o que a palavra de Deus nos diz aqui, irmãos. Veja só, Jó capítulo 22, versículo 25, por gentileza. Jó 22, 25. A palavra do Senhor nos diz assim, Jó 22, versículo 25. Então o Todo-Poderoso será o teu tesouro e a tua prata preciosa. Qual é o nosso tesouro? Jesus disse o quê? Onde estiver o vosso tesouro, ali está o vosso coração. Onde está o teu tesouro? No Senhor? O Senhor é o teu tesouro, o Senhor é a tua prata, o Senhor é a coisa mais importante, me perdoe a expressão coisa, mas o Senhor é o que existe de mais valioso para você. Ou Deus para você é importante porque Ele te dá coisas. Deus é importante porque Ele te proporciona a oportunidade de sonhar. Não, meus irmãos, nós precisamos entender que Deus tem bênçãos infinitamente maiores para nós. Provérbios 2, 1 a 5, por gentileza. Provérbios 2, 1 a 5. Veja só o que a palavra de Deus nos diz. Provérbios 2, de 1 a 5. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e entesourares contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, sim, se clamares por discernimento, e por entendimento alçares a sua voz, se o buscares como a prata, e o procurares como a tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Não está aqui, Jeremias 9, 23 e 24, diz assim, não se glorie o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, não se glorie o sábio na sua sabedoria, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou Deus, e que executo justiça e juízo sobre a terra, e destas coisas me agrado. Sim, Alisson. O que eu falei do novo nome? Da pedrinha. Vamos ler lá então, Apocalipse,
2,17. Já que o irmão Alisson ali me ajudou, obrigado, irmão Alisson. Apocalipse 2,17. Veja só o que a palavra de Deus nos diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Obrigado, irmão Alisson. É incrível, meus irmãos, como que muitos hoje, a igreja evangélica hoje, irmãos, se tornou consumista, materialista. A igreja tem se tornado uma igreja temporal. Eu vou pregar aqui no primeiro domingo de julho, se Deus permitir, não é? Sobre teologia da prosperidade. Vou trazer essa palavra, explicar para os irmãos o que pensa, como fala os adeptos da confissão positiva, ou teologia da prosperidade, que estragou a igreja, tornou a igreja materialista, tornou a igreja consumista. A igreja hoje parece uma casa de câmbio, com raras exceções, é claro, não é? A igreja hoje, ela pensa no aqui e no agora, é o imediatismo que tem tomado conta. Meus irmãos, eu não estou dizendo que é errado ter coisas. Há muitos irmãos aqui que possuem bens, irmãos que trabalham e com o suor do rosto conseguem as coisas. Louvado seja Deus, isso é bênção do Senhor. A Bíblia diz em Tiago 1,17 que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Nossas bênçãos vêm do Senhor, eu sei disso, é bom ter o nosso carro, ter a nossa casa, ter uma segurança financeira, mas o nosso maior tesouro é o Senhor. Porque se faltar o carro, se faltar a casa, se faltar o dinheiro, nós ainda continuaremos sendo as pessoas mais ricas desse planeta. Porque nós temos tudo que precisamos. Por isso Jacó, ele me ensina isso. Ele persiste na busca por bênçãos superiores. Meus irmãos, vamos clamar a Deus: Senhor, aumente a fé da igreja, aumente a nossa fé, aumente o nosso amor por Ti, ajude-nos a sermos crentes que Te amam, que colocam o Senhor acima de tudo, que não haja nada nessa vida mais importante para nós do que o Senhor. Uma frase que eu li hoje, muito interessante: uma vida modificada é resultado de um coração modificado. Eu aprendo uma terceira lição com Jacó, já estou caminhando para o final. Gênesis 31, de 1 a 16. Por gentileza. Gênesis 31, de 1 a 16. Jacó, entretanto, ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem levado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai adquiriu ele todas essas riquezas. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. Disse o Senhor então a Jacó: volta para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu serei contigo. Pelo que Jacó mandou chamar a Raquel e a Leia ao campo, onde estava o seu rebanho. E lhes disse: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Ora, vós mesmas sabeis que com todas as minhas forças tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado, 10 vezes mudou o meu salário. Deus, porém, não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todo o rebanho dava salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todo o rebanho dava listrados. De modo que Deus tem tirado o gado de vosso pai e mo tem dado a mim. Pois sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e num sonho vi que os bodes que cobriam o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. Disse-me o anjo de Deus no sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Prosseguiu o anjo: levanta os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te, pois, sai-te desta terra e volta para a terra da tua parentela. Então lhe responderam Raquel e Leia: temos nós ainda parte ou herança na casa de nosso pai? Não somos tidas por ele como estrangeiras?
pois nos vendeu e consumiu todo o nosso preço. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faze tudo o que Deus te mandou. Sabe o que eu aprendo com Jacó aqui? Jacó, ele valoriza a opinião alheia. Ele não foi arbitrário. Ele poderia ter chegado perto das suas esposas e disse assim: Leia, Raquel, arrume suas coisas, nós vamos embora. Mas por que, Jacó? Arrume suas coisas que nós vamos embora. Eu estou mandando. Eu sou o chefe desse clã. Mas não, ele chama suas esposas ao campo e fala: vem cá, eu vou contar algo para vocês. Ó, o seu pai já não é mais comigo como era antes. Ele tem mudado meu salário 10 vezes. Vocês mesmos têm visto aí que seu pai já não me olha como olhava antes. E eu tenho sentido no meu coração o desejo de ir embora. Deus falou comigo em sonhos e eu quero ir embora. E elas então disseram: nós não temos mais nada na casa de nosso pai. Faz o que você entender que é certo. Ele valoriza a opinião alheia, irmãos. Valoriza a palavra dos outros. Nós, como cristãos, precisamos aprender e ter a humildade de Jacó. Aceitar a palavra alheia das pessoas, aceitar a opinião das pessoas. Muitas vezes eu entendo que nós temos medo. Muitas vezes temos medo do que os outros vão dizer, do que os outros vão falar. Não pedimos conselhos. A palavra de Deus diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Muitas vezes queremos tomar as nossas próprias decisões, ao invés de nos aconselhar com alguém mais experiente. Todos nós precisamos ter essa postura de Jacó. Veja só Mateus 16, 13 a 16. O próprio Jesus quis saber a opinião das pessoas. O próprio Jesus, Mateus capítulo 16, versículos 13 a 16. Ele diz assim: tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, olha só que interessante, quem dizem os homens ser o filho do homem? Ele quis saber, o que as pessoas estão falando ao meu respeito? Responderam eles, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, alguns dos profetas. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele quis saber, ele quis ter esta informação por parte dos discípulos. Aqui eu vou falar para os casados, procurem conversar, procurem ouvir uns aos outros. Não tomem decisões precipitadas. Escutem, maridos, escutem suas esposas, sejam sábios. Mulheres, muitas vezes, a mulher tem uma visão que o homem não tem. É ou não é verdade? A mulher tem uma visão, não é, multifocal. Ela percebe, não sei explicar isso, mas a mulher tem algo que nós não temos. Ela tem uma percepção a mais, não é, irmã Fátima? Não é? Falta isso em nós, por isso que Deus nos deu vocês. Não é, gente? É incrível a mente feminina, como que a mente feminina ela tem uma habilidade para lidar com N coisas ao mesmo tempo. Homem não. Homem é mais objetivo. Homem tem uma visão uni, não é? Uma visão una. A mulher não, a mulher tem uma visão multi. Então, nós precisamos ouvir mais nossas mulheres, nossas esposas. Ter essa humildade de reconhecer, quando eu ouço minha esposa, eu me dou bem. Não é? Às vezes, quando eu não ouço, eu me dou mal. Ouça sua esposa, meu querido. Chame, tenha essa habilidade. Vem aqui, eu estou querendo fazer isso. O que você acha? Pode ser que ela vai dizer, não faça isso, porque vai dar errado. Não faça isso, porque vai dar errado. Talvez não é o que você gostaria de ouvir, mas Deus está usando sua esposa para dizer algo para você, sabia disso? Teve uma vez que eu fui aprovado, antes de ir para o seminário, antes de começar a estudar o ministério, ainda não havia entendido o chamado de Deus para a minha vida. Embora Deus sempre me dava nuances do chamado, mas eu ainda não havia compreendido isso. E eu fui participar de um concurso, de uma seleção para ser, Tiago, arte finalista numa gráfica.
E eu então cheguei lá, havia mais ou menos uns 20 candidatos para uma vaga. E quando eu cheguei lá, eu não tinha a habilidade que o Tiago tem, não é? A criatividade dele. Mas quando eu cheguei lá, eu olhei aquele monte de gente e disse assim, meu Deus, eu não vou chegar nem na primeira etapa. Mas falei assim, mas eu vou ficar por aqui que eu vou aprender alguma coisa. E eu então fiquei para a seleção e fui passando, irmãos, no final do dia eu ganhei dos 20. Tiago, eu ganhei dos 20. Eu falei, meu Deus, o que o senhor quer de mim? Aí o rapaz que fez a seleção me chamou e falou assim, aqui, eu tenho uma outra proposta para você. Quanto que você quer? Agora a coisa mudou totalmente. Quanto que você quer para fazer isso, isso e isso na gráfica? Eu falei, quanto que eu quero? Quanto que você quer? Aí eu quero X. Não, X eu não consigo, eu te dou tanto. Você trabalha de segunda a sexta, você vai ter o almoço, eu vou te dar tudo. E era tudo que talvez eu achei, era o ideal para nós naquele momento da nossa vida. Eu e minha esposa, não é? Eu estava desempregado. E eu cheguei perto dela e falei, meu bem, eu arrumei um trabalho, é assim, 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 assim. Minha mãe disse que fica com as meninas, e desse jeito, desse jeito. Pergunta se ela se animou. Pergunta para ela se ela se empolgou. Ela olhou para mim e falou assim, Deus não tem isso para você. Deus tem outro plano para você. Aí eu, como assim, meu bem? Era tudo que nós precisávamos agora, o salário bom, emprego bom, vou ter o sábado livre. Não é isso que Deus tem para você. Você lembra disso, meu bem? Não é isso que Deus tem para você. Espere no Senhor, espere. Meus irmãos, eu disse que eu ouço muito minha esposa, né? Fui lá na gráfica, chamei o dono da gráfica e falei para ele assim, aqui, eu quero te agradecer muito a oportunidade, mas eu vou rejeitar o emprego. Ele olhou para mim assustado e disse, como assim? Como assim? Por quê? Não, eu vou ficar com os meus freelancers mesmo, eu vou fazer aí, pegando os meus bicos, né? Não, você pode fazer o seu freelancer aqui dentro, eu deixo você fazer na hora livre. Eu, não, muito obrigado, Maurício, eu não quero mesmo, não, muito obrigado. Ele, rapaz, eu não estou entendendo nada. Eu falei assim, porque você não conhece minha esposa, rapaz. É porque você não conhece a minha baixinha. Mas rejeitei o emprego. Não entendi nada. Continuei lá com o meu freelancer. Passou pouco tempo, eu fui convidado pelo pastor Tarcísio, que é pastor da PIB hoje, para ser auxiliar dele, para ir para o ministério, para ser auxiliar dele na primeira igreja batista em Divinópolis. E eu então, depois de orar e depois de pedir ao Senhor para confirmar no meu coração, conversei com ela, falei, meu bem, é assim, assim, assim. Ela olhou para mim e falou assim, vai lá, agora vai dar certo. Estou com você, conta comigo. Conta comigo, estou com você. E eu aceitei. Estou eu aqui hoje, não é? Com vocês. E alguns dias depois eu passei na gráfica, a gráfica tinha fechado. Fechou a gráfica. Obrigado, viu, Jaciara? Mas fechou a gráfica e eu estou aqui hoje com os irmãos. O que é isso, irmãos? Eu ouvi a opinião dos outros. É ter a humildade para falar assim, não, eu vou ponderar o que você está falando, não é? Foi isso que Isaac fez. Eu quero tomar essa atitude, mas vem cá, Leia, Raquel, o que vocês acham? Olha, faz o que você achar que tem que ser feito, nós estamos com você. E ele fez, e deu certo. Voltou para Canaã, teve problema com os filhos, eu sei que teve, mas ele é o patriarca, o pai das 12 tribos. E uma dessas tribos, Judá, veio o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Por isso, irmãos, vamos ter a humildade, vamos ouvir conselhos das pessoas, vamos saber ouvir as críticas. Às vezes uma crítica vem para te fortalecer. Para te fortalecer, às vezes as críticas não vêm, elas não sobrevêm em nós para nos destruir. Nós temos que ter humildade de pegar aquilo e ponderar aquilo, ouvir a opinião dos outros. O próprio Jesus fez isso. O que as pessoas estão dizendo que eu sou? E vocês, o que vocês dizem que eu sou? Nós precisamos ter esse tipo de sentimento. E por último, para encerrar, eu aprendo mais uma lição com Jacó. Nós vimos aqui que Jacó, ele mostra, não é,
uma profunda reverência pelo Senhor. Depois nós vimos que Jacó, ele persiste na busca por bênçãos superiores. Depois nós vimos que Jacó valoriza a opinião alheia. E por último, Jacó é aquele que demonstra um desejo sincero de reaproximação. Gênesis 33, de 1 a 17, vai nos contar o texto, não é? Do momento em que ele vai se encontrar com seu irmão. É interessante que logo depois que ele recebe a bênção do Senhor no Val de Jaboque, ele tem o nome dele mudado, ele agora vai se reencontrar com o irmão Esaú. E ele então descobre, esse texto vai dizer isso, que Esaú está vindo ao encontro dele, e ele tem medo. E o que ele faz? Ele manda um presente para Esaú. Ele reparte o seu clã em 3 bandos e ele vai mandando os presentes à prestação, para acalmar, para aplacar a ira de Esaú, até que enfim eles se encontram. E quando eles se encontram, há perdão, há uma reconciliação. Ele e Esaú estavam separados há muito tempo. Agora ele sente o desejo de se reaproximar de seu irmão e ele planeja tudo. Prepara presentes que seriam enviados aos poucos a Esaú, até que sua ira se aplacasse. É interessante isso. Esaú então perdoa o irmão, eles se reconciliam. Esaú vai numa direção, Jacó vai noutra direção. Mas o que eu quero falar com vocês é o seguinte: o desejo sincero da reaproximação. Jacó, ele evidencia dentro dele o desejo de uma reconciliação. Ele não foge, ele facilita, ele vai ao encontro, ele quer resolver isso de uma vez por todas. Ele não quer ter pendência na vida dele. Ele era um novo homem, irmãos. Ele não quer mais ter pendências na vida dele. Ele quer resolver as pendências, quer resolver os problemas. E ele vai lá para resolver o problema com Esaú. Essa é a característica de um novo homem, daquele que nasceu de novo. Nós não podemos ter inimigos. Isso prejudica o nosso culto ao Senhor. Nós precisamos, a palavra de Deus nos diz, veja só, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Segunda aos Coríntios 5, 18. A palavra de Deus nos diz assim: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Quando eu prego o evangelho para alguém, quando eu falo do amor de Deus para alguém, eu estou promovendo uma reconciliação. Reconciliação é a minha bandeira. Então, quando eu estou na igreja, eu preciso estar bem com todos os irmãos. Não adianta aquela história, não, eu já perdoei, não, eu já perdoei. Vamos deixar a coisa do jeito que está? Não, precisa haver um envolvimento, precisa chegar perto, precisa acabar com toda a celeuma. Eu não estou dizendo que há isso entre nós, mas nós precisamos levar essa questão da reconciliação a sério. Se você tem alguma coisa contra alguém, reconcilie-se, peça perdão, busque resolver essa questão. Chegue perto da pessoa e diga: olha, eu preciso que nós resolvamos isso. Não podemos continuar com essa situação desse jeito. Há uma situação desfavorável acontecendo. Esaú estava indo ao encontro de Jacó, mas a Bíblia dá ênfase ao sentimento de Jacó. Ele quis se reconciliar com o irmão. Você tem algum tipo de dificuldade com alguém? Isso não condiz com o que o Evangelho propõe. Vá lá, tome coragem, dê aquele telefonema, resolva isso. Conta-se uma história, e aqui eu encerro, de uma senhora que contraiu uma enfermidade terrível, não é? Uma enfermidade muito difícil, e o médico disse que ela iria morrer. Ela estava já em fase terminal, e deitada na cama, ela tinha uma tristeza profunda, porque o marido dela e o filho não conversavam. Pai e filho não conversavam há muitos anos. E ela então já, para morrer, não é? O pai de um lado, o filho do outro,
ela faz um último pedido. Eu tenho um último desejo. Eu quero que vocês dois se reconciliem. E o filho, então, todo travado naquele momento, o marido também, ela pegou a mão do filho, colocou assim sobre o peito dela, colocou a mão do marido e uniu a mão dos dois. Ela reconciliou o filho com seu pai na sua morte. Ambos começaram a chorar compulsivamente e se abraçaram. Houve pedido de perdão e houve uma reconciliação. A morte trouxe reconciliação. Foi isso que Jesus fez por nós. Quando Jesus morre naquela cruz, ele nos reconcilia com o Pai. A morte de Jesus trouxe reconciliação. Hoje eu e você estamos de bem com Deus, porque alguém morreu para que isso fosse possível. E nós precisamos levar isso para as pessoas. Escute, você ainda está longe de Deus. Deus quer se reconciliar com você. Você precisa se reconciliar com Deus. E alguém morreu para que isso fosse possível. Que nós possamos aprender isso com Jacó. Ter esse desejo, essa paz, deixar que essa paz nos invada e nos leve a uma reconciliação profunda com aquela pessoa que possivelmente você não conversa, ou você não se dá muito bem. Nós precisamos ter isso. Eu me lembro quando eu era menino, não é? Eu tinha um amigo muito próximo, mas muito próximo mesmo, mas muito próximo, que inclusive foi a pessoa que me levou para a igreja. Eu tenho ele, um carinho por ele enorme, mas nós éramos muito amigos, mas como toda criança, todo menino briga, e nós brigávamos, e ficávamos 3, 4 dias sem brigar, sem conversar, brigados, aquelas brigas de menino mesmo, né? E ali, eu ficava com aquele sentimento ruim, querendo conversar com ele, e ele querendo conversar comigo, e quando nós dois nos reconciliávamos, né? Pegávamos na mão do outro, era uma festa, até o dia ficava diferente, porque nós dois voltamos a ser amigos, não é? É isso que precisa acontecer. Existem pessoas que estão loucas, desejosas de serem recebidas, e Deus quer muito receber essas pessoas, mas precisa haver alguém para intermediar isso, irmãos, e esse alguém somos eu e você. Para levar aquela pessoa, pegar ela pela mão, levar na presença do Senhor e dizer: Senhor, está aqui, olha só, Jesus morreu, Ele morreu por você, e se você crê nele, Deus vai te dar um abraço agora, vocês vão fazer as pazes, entre aspas, né? Vocês vão ser reconciliados, porque foi isso que aconteceu conosco. Eu vejo isso em Jacó, esse desejo de reconciliação, esse desejo de não ter nenhum tipo de mancha, nenhum tipo de rusga, nenhum tipo de dificuldade, para ele poder seguir a vida, porque ele tinha recebido um novo nome, ele era uma nova pessoa. Oh, meus irmãos, que nós possamos aprender essas lições com Jacó. Tem muito mais coisas, mas eu quis destacar essas.